Pessoal, que momento terrível vive o Atlético na temporada. São 10 jogos sem vencer, o último triunfo foi em 6 de junho deste ano. Não falei julho não, viu gente? 6 de junho contra o Alianza Lima, esse jogo pela Libertadores, quando ainda era comandado pelo técnico Eduardo Cudê, com o Felipão. São 9 jogos e ainda nenhuma vitória, e o Atlético vai amargando esses números negativos e a situação tá feia para o Galo, que agora tem 2 desafios em São Paulo. E é sobre eles e sobre a reapresentação da equipe nesta quinta-feira lá na cidade do Galo que eu venho falar agora com vocês no pacotão de notícias desta quinta-feira. Oferecimento de TIM, compartilha a emoção do futebol com a líder em 5G. Depois da vinheta. Gente, como eu disse, situação delicadíssima no Atlético, jejum de 10 jogos, algo que não acontecia desde 1992, e caso o Galo não ganhe do São Paulo no próximo domingo lá no Morumbi, 11 jogos. Sabe quando o Atlético não tinha uma sequência sem vitórias tão grande? Final da temporada 1990, início da temporada 91. Lá foi bem maior, 14 jogos sem vencer, mas com o elenco que tem, a gente não pode achar normal o Atlético ter uma sequência tão grande sem vitórias. Espero que isso acabe no domingo, mesmo com todas as dificuldades, vai ter um grande adversário pela frente, mas passou da hora do Atlético voltar a vencer. 21 pontos, está estacionado e na 13ª colocação. Enquanto isso, os adversários da parte de baixo, até aqueles da zona de rebaixamento, vão se aproximando e quem está no pelotão de frente vai se distanciando do Atlético. Então passou da hora de uma reação no Campeonato Brasileiro. Falando da viagem a São Paulo, o Atlético vai ficar 5 dias na capital paulista, resolveu mudar a logística, mas essa decisão já havia sido tomada até para deixar os jogadores mais próximos e também menos desgastados, porque teriam que pegar avião para voltar de São Paulo após a partida contra o Tricolor no domingo, depois volta no meio da semana para encarar o Palmeiras. Então ficou definido que a delegação segue na capital paulista até após o jogo contra o Palmeiras, o jogo decisivo pela Libertadores. Então o time deve voltar na madrugada de quinta-feira para Belo Horizonte. Para esse jogo, o técnico Luiz Felipe Scolari não deve ter, o meia Zaratio, ele que voltou a sentir dores da lesão que ele havia se recuperado, lesão muscular, e acabou sendo substituído no primeiro tempo pelo Igor Gomes, saiu, jogou a garrafa no chão, estava bem sentido ali o Zaratio naquele momento, dificilmente estará relacionado para o duelo contra o Palmeiras e impossível estar relacionado para o jogo contra o São Paulo, esse jogo no domingo pelo Campeonato Brasileiro. É isso mesmo, sequência de 10 jogos sem vencer, algo que não acontecia há 31 anos. E o Atlético, que ainda não venceu sob o comando do técnico Luiz Felipe Scolari, são 9 jogos sem vencer com o Filipão treinando o Atlético. Falando em Filipão, deu uma entrevista coletiva bastante polêmica, bastante ele fora do tom, mal-humorado. Ele não quis responder várias perguntas feitas pelos jornalistas. Em outras, ele acabou usando um tom totalmente exagerado, foi irônico em algumas respostas e isso desagradou bastante torcedores, imprensa e o Felipão, que ainda não venceu. Claro que está na corda bamba, mas para esse jogo contra o São Paulo é o treinador do Atlético, a não ser que peça para sair, peça o desligamento. A gente sabe que no futebol as verdades não duram 24 horas, mas nesse momento Felipão mantido no cargo e a princípio para o jogo contra o São Paulo, também no jogo contra o Palmeiras. Mas no desenrolar dos fatos a gente tem que aguardar as cenas dos próximos capítulos, mas pelo menos por enquanto Felipão mantido como técnico do Galo. Na reapresentação desta tarde, o Atlético, os jogadores fazendo aquele treino regenerativo, com a cabeça inchada, a informação que a gente tem, conversando com algumas pessoas, é que o clima de fato está pesado, mas depende do grupo para dar a volta por cima e, quem sabe, buscar uma classificação em São Paulo é uma coisa muito complicada, muito difícil mesmo. O Atlético que nunca havia perdido para um adversário brasileiro na Libertadores, jogando em casa, conseguiu quebrar esse feito, perdendo para o Palmeiras no Mineirão, um jogo importantíssimo, e agora vai ter que ir para São Paulo tentar buscar a classificação. Mas antes tem Campeonato Brasileiro, jogo muito importante também
para as pretensões do Atlético de seguir brigando alto na Série A do Campeonato Brasileiro, então uma vitória seria de extrema importância. Para o jogo contra o São Paulo, o Atlético não vai ter o goleiro Everson. Ele levou o terceiro cartão amarelo contra o Flamengo e vai ser substituído pelo jovem Matheus Mendes. Matheus Mendes, que teve uma passagem por empréstimo pelo CSA de Alagoas, brilhou na Série B do Campeonato Brasileiro, voltou para o Galo e com a saída do Rafael, que agora será adversário no próximo domingo, ele virou o substituto imediato do Everson e agora vai ter este encontro, esse embate contra o Rafael. Matheus Mendes, prata da casa, vai ter a quarta oportunidade para jogar, para atuar, melhor dizendo, pela equipe principal. Bom, pessoal, eu sigo aqui atento e qualquer informação eu volto, trago para você, então continue ligado nas nossas plataformas digitais e este foi o nosso pacotão de notícias desta quinta-feira, oferecimento de TIM. Compartilhe a emoção do futebol com a líder em 5G. Um abraço!